Olha, são 7 horas e 40 minutos, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã de São Cuiabá. E hoje temos o prazer de receber aqui Rafael Castro, que tem formação em gestão de pessoas e organizações, pós-graduada em liderança e gestão organizacional. Bom dia, Rafael, tudo bem, querida? Bem, Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Hoje sempre para a gente receber pessoas aqui que vêm colaborar com a gente com qualquer tipo de discussão, de trazer para a sociedade, envolver a sociedade dentro dessa discussão, é muito bem-vindo, nós gostamos muito disso. Vamos falar em sustentabilidade, estamos na Semana do Meio Ambiente, ontem foi Dia Mundial do Meio Ambiente. Sustentabilidade já foi considerada muito caro, né? Isso era um assunto que falava assim, mas para eu mudar meus hábitos aqui na minha empresa, etc e tal, eu vou gastar dinheiro com isso. Eu não tenho como gastar com isso. Eu prefiro gastar, talvez, até com um aumentozinho de salário para o meu funcionário, que vai trabalhar melhor, do que investir nisso. E aí nós temos o outro lado, né? Hoje nós temos aí uma pressão, por exemplo, internacional, na questão ambiental brasileira, e as pessoas exigindo como comprador um tipo de produto. Eu quero o produto seja produzido, que tenha uma área que não foi desmatada depois de 2008, que é o caso da União Europeia, que é lei isso por lá. Muito bem, é uma exigência do comprador. Sim. Agora vamos trazer isso para o consumidor. A gente estava falando aqui agora mesmo de preço de arroz, etc e tal, insegurança alimentar, está muito caro, etc, etc. E aí temos nosso brasileiro, que é quem vai determinar isso. Se deixar por conta das empresas, somente isso não ocorrerá. Sim. Ainda você tem empresa que externa as suas atitudes em sustentabilidade, porque isso rende. Sim. Porque isso rende, né? Porque isso demonstra que ela tem um outro patamar e dá-lhe um carimbo melhor do que as outras que não têm. Mas isso depende exclusivamente de quem? Do consumidor. Do consumidor. A gente está falando aqui agora, e eu quero começar por aqui, tem certos países que já aboliram a tal da sacolinha plástica. Sim. De supermercado. Né? Aqui no Brasil ensaiamos inclusive pagar por elas. Nada funcionou. Sim. Quando isso aconteceu, as próprias empresas disseram, não, peraí, nós vamos perder clientes. Sabe por quê? Porque vão comprar menos, porque não tem esse hábito e não aceita. Então, eu vou ser prejudicado. Então, não pegou essa ideia, isso não aconteceu aqui. E as pessoas acham bacana. Por quê? Porque não só serve para trazer as compras do mercado, como também com sacolinha de lixo. Ele não precisa gastar com isso, porque ele vai ter que jogar no lixo aquilo que ele comprou. No meio de tudo isso, a gente pode começar a discutir por onde, Rafael? Realmente é muita coisa, né? Mas falando aí sobre essa questão da sacolinha plástica, eu acho que é um excelente exemplo, né? Porque realmente aqui no Brasil não aconteceu, mas houveram sim muitas tentativas, né? E hoje você vê aí alguns supermercados, algumas empresas que já colocam aí as sacolas retornáveis, que a pessoa tem que comprar essa sacola, né? E leva isso para casa. Isso já começou a ter algum movimento, então você já vê algumas pessoas fazendo isso, o que é ótimo, né? O que é ótimo, faz com que realmente, a gente estava falando sobre isso antes também, essa questão da construção, né? A construção de uma consciência, a construção de uma mudança que precisa acontecer. Então, posições, movimentos como esse vindo das empresas fazem muita diferença sim para o consumidor. E claro, o consumidor, ele gosta disso, né? Ele entende isso como melhor para ele, então ele exige isso da empresa. Muitas vezes o consumidor ele não vai ter essa sustentabilidade, ele não vai fazer ações de sustentabilidade, mas ele se entende colaborando quando ele compra ou quando ele participa do serviço de alguma empresa que trabalha aí a sustentabilidade de uma forma melhor. Existem outras maneiras, né? Já que você não consegue eliminar a sacolinha plástica, pelo menos arrumar um plástico mais biodegradável. Biodegradável completamente acho que não tem ainda, mas você tem escalas, né, de tempo que eles demoram para se decompor. E isso pode se chegar assim a um patamar mais satisfatório, porque, caramba, no Rio de Janeiro fizeram lá um levantamento do que tem naquela baía, que é um lixão. Sim. É um lixão que tem de tudo, mas o que tem de plástico ali
porque ela não passa corrente. Né? Ali Sim. entrou, fica ali, né? Fica ali. E, não vai para mar aberto, fica ali. Essas baías ficam... funciona como curva de rio aqui no Pantanal. O que tem, Sim. tudo fica enganchado ali, né? Então, o que o ser humano joga na porta da casa é um negócio impressionante. A gente falava esses dias aí que aqui, em outras oportunidades, a pessoa quando compra uma geladeira, não passa pela cabeça dela que ela é responsável pelo descarte daquilo quando não funcionar mais. E o descarte não é no lixão, é no local adequado. Vai ter que pagar Para descartar. para descartar. Sim. E não tem essa informação em lugar nenhum. Não. Você tem um pet, você vai ter que pagar quando ele morrer. Exatamente. As pessoas não sabem disso. Não sabem disso. E quando você fala, não, você está doido. Mas a nossa legislação é assim. Então, além da falta de informação para o que já temos e praticamos há anos, essas mudanças, essas propostas de mudança passam por um dourar a pílula para deixar a coisa mais palatável, mais agradável, deixar as pessoas se sentindo melhores ao ter essa atitude, talvez? Sim, eu acredito que passa. E hoje a gente tem as gerações, né? Então a geração Z hoje, por exemplo, né? Ela fala muito sobre isso, ela prega muito sobre isso, né? E você vê geralmente a geração Z muito mais contente em trabalhar em uma empresa. Existem pesquisas, né, que trazem isso, que a geração Z agora fica mais feliz em trabalhar em empresas que tenham programas de sustentabilidade. Eles se sentem melhor e eles querem ficar nessa empresa. Assim, da mesma forma como eu acabei de falar, que os consumidores também procuram empresas que já façam isso. Então, às vezes, o que acontece com a gente é que é mais fácil, de repente, talvez eu fazer a coleta seletiva, eu procurar como vai ser esse descarte, mas eu já comprar de empresas que trazem esse produto ou trazem esse serviço pensando nessa sustentabilidade. É como se assim eu fizesse parte disso, eu estivesse fazendo um pouco da minha parte. Terceirizando. Exato. Vinícius. Eu vejo como terceirização, cada um for fazendo o seu, é mais fácil, né? Sim. Delegar, assim, comprar, né, de empresas. Então, primeiro, obrigado, Rafaela, pela tua presença. É um prazer poder te entrevistar, conversar com você aqui ao vivo. Era nessa linha que eu queria te perguntar, né? Porque ontem a Assembleia Legislativa aprovou, né? O governador mandou um projeto de lei para instituir um fundo para receber dinheiro internacional, né? Vocês querem ajudar a preservar? Mandem dinheiro e tal. Só que tem que ter projeto, né, governador? A questão é essa, né? O bom projeto capta dinheiro em qualquer lugar, né? O difícil é chegar nesse bom projeto, né? Esse é o santo graal, né? Um bom projeto tem dinheiro em qualquer lugar, né? Como é que as empresas têm trabalhado isso, amiga? De agenda ESG, né? ESG, sobretudo, na questão da sustentabilidade. Como é que você está acompanhando isso na prática? Como é que as empresas têm implementado bons projetos, né, para a sustentabilidade? Então, é exatamente onde entra aí a minha especialidade, né? Eu gosto de trabalhar com as empresas justamente o propósito. Qual é o propósito da sua empresa, né? A que você veio e o que você precisa e quer fazer. E em cima disso, a gente consegue sim implementar todas as políticas voltadas dentro da empresa para a sustentabilidade, porque a empresa consegue definir onde ela quer chegar e para ela chegar ali, se cada um fizer a sua parte, a gente tiver um trabalho mais sustentável, você entende que usando a mesma palavra sustentável, a minha empresa também será muito mais sustentável, né? Eu vou conseguir levar a minha empresa por mais tempo, eu vou conseguir trabalhar melhor tudo que a minha empresa tem, já que eu também ajudo a sustentabilidade que é para todos e não só para mim, né? É importante lembrar também que nós estamos dos dois lados, né? Todos nós somos consumidores, mas estamos do lado da produção também, né? Sim. Se todas as empresas implementarem, nós seremos atingidos, né? Com como certeza. Empregados, né, como contratados das empresas, né? Importante lembrar isso. E em termos de crédito de carbono, né? Porque todos nós emitimos carbono e consumimos, né? Temos um saldo aí de crédito de carbono. Você tem acompanhado isso? As empresas têm aderido? Sim, as empresas cada vez mais têm interesse, né, em trabalhar a sustentabilidade e principalmente em usar aí isso, né, o crédito de carbono, usar tudo que traz para ela coisas boas, né? E aí volta no que o Paulo falou também. Às vezes até porque ela quer mostrar isso e fazer com que ela seja melhor vista, que ela seja melhor enxergada em todo o seu trabalho, ela acaba usando todas essas políticas e melhorando aí até a questão do crédito de carbono. Ok, obrigado.
Eu fico imaginando, eu vou falar de um lugar que eu conheço bem, Várzea Grande. Como é que você convence uma empresa a tomar algumas atitudes, sendo que ela tem problema de esgoto? Não porque é ela, a cidade tem. Sim. A cidade tem o problema do esgoto. Não se fala nem se quer investir. Hoje a discussão é se vão privatizar ou não vão privatizar o DAI. Mas uma solução para isso não tem. Falta água. E aí a pessoa fala assim, pois é, eu não devia trazer sacolinha de plástico para casa. Claro que não ajuda em nada o esgoto, a sacolinha de plástico, ela prejudica, na verdade, né? Mas nós estamos num país também que gosta muito de... Não é que ele gosta, se dá muito bem em cobrar direitos, mas os deveres já não são tão cumpridos, mas quando se passa para atitude proativa, individual, né? E que não esteja na legislação, você tem... Parece que... Ainda bem que você separou. Tem gerações que têm mais facilidade em fazer isso. O problema é que os donos das empresas são de gerações anteriores. Como é que é discutir isso? Então, na verdade, hoje, até falando em gestão de pessoas, né? As empresas hoje, elas estão já buscando pensar de maneira diferente. Porque quem está trabalhando nessas empresas, mesmo o dono sendo de uma outra geração, já é essas gerações de agora que já veem isso como positivo, querem implementar. Então, muitas vezes, essas pessoas já chegam na empresa e já vão ali sugerindo o que a gente pode fazer, como que nós podemos mudar, de que maneira a gente pode fazer isso na empresa. Então, os donos já começam a pensar de uma maneira diferente, entendendo que não só os colaboradores, mas o público dele também vão ser essas gerações e eles precisam fazer algumas mudanças. Mas fazer isso, essa mudança de verdade, ou só para colocar nas atitudes que a empresa tem? Porque, como falamos aqui, isso vende, né? Isso vende bem. Uma empresa que é ecologicamente correta, é um selo dela, né? Ela tem um up aí na hora de ser julgada ou escolhida entre as empresas. Sim. Mas não necessariamente ir até o final, né? Você tem aí indústrias de refrigerante Sim. e falam de boas atitudes com relação à natureza, né? Mas um produto que prejudica a saúde, né, das pessoas. E você vê isso tranquilamente e passa despercebido. Não é meio... É contraditório, né? Passa a ser um pouco contraditório. Mas, por exemplo, tomar um refrigerante é uma opção, né? Eu tenho essa opção de tomar esse refrigerante ou não, né? E a empresa também tem a opção de, já que ela vende isso, que isso é muito vendável, o refrigerante é muito vendável, né? Por isso. Então ela pode talvez trabalhar de outra maneira, trabalhar na embalagem, trabalhar em tudo que ela leva de diferente, né? Hoje a gente já vê muitos refrigerantes, por exemplo, buscando aí melhorar a qualidade no zero açúcar ou de repente em outros produtos que eles estão utilizando para tentar trabalhar as pessoas que já não querem mais o refrigerante e passar por essa questão da saúde, né? Então, apesar de ser uma empresa que vende um produto que não é tão bom para a saúde, né? Ela pode fazer algumas coisas que melhoram aí a questão do sustentável. E tem empresa que já faz. Sim. Só que não sabe se colocar no mercado dessa maneira. Você podia falar, mas isso aqui eu já faço na minha empresa. Teve alguém do Sebrae aqui dia desses falou assim, tem empresa que fala que é caro falar em sustentabilidade, quando você coloca para eles atitudes, fala, mas isso aqui eu já faço. Pois é, você não está se colocando no mercado mesmo fazendo, e você deveria. O que é bom, significa que essa empresa talvez esteja fazendo realmente porque ela acredita que aquilo vai ser bom e que aquilo vai ter um resultado, né? Agora falta, no caso, nessa empresa trabalhar aí o marketing, conseguir divulgar melhor isso, porque com certeza ela vai ter mais clientes e mais resultados, né? Mas tudo passa pelo consumidor, né? Tudo passa pelo consumidor. Se ele não der a menor atenção, nada muda. Nada muda, né? E o consumidor hoje, ele está mais exigente, né, em vários aspectos, inclusive na sustentabilidade, já que ele escuta muito falar isso e, como o Vinícius falou, ele quer também fazer sua parte de alguma maneira, de repente ele não sabe como, e quando ele compra um serviço onde ele vê que a empresa trabalha essa sustentabilidade,
ele já se sente aí fazendo algo para acontecer. Uma empresa hoje que... Eu queria me localizar, eu queria saber em que ponto eu estou dentro das atitudes e o que é que eu posso fazer para... Lógico, com o objetivo de parecer ser uma empresa melhor colocada aí no ranking delas. Aparecer melhor, que meu nome seja... o nome da minha empresa, a minha marca, seja associada a isso. Se é caro, se é barato e que atitudes, como ele deve... Onde procurar essas coisas? Então, existe sim, né, toda a parte de se organizar e ser caro, né, existe a parte de ter que redirecionar todos os seus projetos, reorganizar tudo isso e acabar sendo caro sim, mas existem muitas empresas que auxiliam, muitos consultores que trabalham com isso, né, e conseguem entregar para a empresa todo o processo, todo o projeto, de maneira até escalonar isso, para que ele não precise de repente investir tudo ao mesmo tempo, ele possa fazer isso com o tempo, utilizando marketing, trazendo esse retorno e com esse retorno reinvestindo para conseguir finalizar. Rafael Castro, quero te agradecer por ter disponibilizado esse tempo para a gente aqui e dizer que é um tema importante, que a gente precisa discutir cada vez mais, até para as pessoas entenderem. Às vezes elas fazem o correto sem saber que estão fazendo. Sem saber. E às vezes fazem o errado sem saber que estão fazendo também. Obrigado, tá, Rafael? Eu que agradeço, né? Como eu disse, é um prazer estar aqui e falar de sustentabilidade junto com o que eu gosto muito de falar, que é sobre propósito, né? Nós precisamos ter um propósito, entender a que viemos, nós pessoas e nós empresas também. As empresas precisam ter essa noção de a que viemos, o que estamos fazendo, que não é simplesmente entregar um produto ou um serviço, mas também ser sustentável e juntar tudo isso, conseguir entregar e conseguir resultados. Obrigado, Vinícius. Até amanhã.